Oi, 105A, como é que vocês estão hoje? Então, nessa nossa terceira videoaula, a gente vai estudar sobre indústria cultural e sobre como ela se relaciona com os meios de comunicação de massa que a gente está tão acostumado, né? Mas, bom, o que isso tem a ver com o que a gente já estudou nas aulas passadas sobre cultura? A gente já vai entender essa relação. Então, bora lá? Nós vimos que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade, certo? Além disso, a gente viu também que existem culturas, no plural, e não apenas uma única cultura, sendo necessária a prática do relativismo cultural para que possamos promover a interculturalidade. Se lembram? Tendo esse conteúdo em mente, hoje nós iremos abordar o que a professora Jaque falou com vocês sobre os 3 tipos de cultura: a cultura popular, a erudita e a de massa. Essa última está totalmente conectada com o conteúdo da nossa terceira videoaula. Então vamos lá. A cultura popular é a expressão de um conjunto de elementos culturais, crenças, costumes, artes, etc., que são específicos às sociedades. Ela é construída pelo povo, ou seja, é a manifestação da cultura das camadas mais populares de determinada sociedade. É através da cultura popular que é possível identificar os regionalismos, pois ela muda de região para região. Afinal, os costumes do sul não são os mesmos do sudeste ou do norte, certo? Alguns exemplos de cultura popular são o carnaval, o samba, a capoeira, as festas folclóricas, etc. Como vocês podem perceber, uma das características marcantes da cultura popular é a questão da identidade. Justamente por isso, costuma-se dizer que a cultura popular resiste contra uma visão etnocêntrica que diz que essa cultura é inferior em relação à cultura erudita. Caso vocês não saibam ou não se lembrem o que é uma visão etnocêntrica, revejam a segunda videoaula que preparamos para vocês, aquela sobre etnocentrismo, relativismo cultural e alteridade. A cultura erudita, então, se trata de uma cultura que é produzida por pessoas que têm mais dinheiro e que possuem um poder intelectual e artístico. Sendo assim, ela é voltada para um pequeno número de pessoas e exclui a maioria. Ela é divulgada por instituições formais de conhecimento, como as universidades e os museus. Alguns exemplos de bens culturais eruditos são o balé, a ópera e a música clássica. No Brasil, ela se estabeleceu por meio do processo de colonização que comentamos com vocês na segunda videoaula, quando os europeus enxergaram de forma etnocêntrica as diferentes culturas dos povos nativos que viviam aqui. Por fim, a cultura de massa é algo que nasce na primeira metade do século XX como parte do sistema econômico que está em vigor, o capitalismo. O que a cultura de massa faz é pegar aspectos da cultura popular e da cultura erudita e deixar mais acessível para o consumo entre todo mundo. Diferentemente da cultura popular, que se preocupa com a identidade regional, a cultura de massa tem o objetivo de massificar a cultura e buscar por uma identidade homogênea, ou seja, uma identidade geral e uniforme. Assim, perde-se muito da diversidade cultural, pois a cultura popular e a erudita deixam de ser sobre experiência, vivência, identidade, enfim, de maneira de viver, e tornam-se unicamente conteúdo de entretenimento e consumo. Um exemplo de quando a cultura de massa se apropria da cultura popular pode ser visto no carnaval. O carnaval é uma festa popular disseminada em vários países e principalmente no Brasil. Aqui ele surgiu com blocos de rua, tendo entre seus símbolos o samba, o maracatu e o frevo. Nos dias atuais, além dos blocos de rua, o carnaval conta com grandes desfiles em sambódromos com camarotes que custam, por vezes, mais de um salário mínimo. Ou seja, é uma manifestação cultural que se tornou um produto de consumo. Olhem só essa notícia sobre o Carnaval Carioca de 2019. No título dela consta que Camarotes da Sapucaí oferecem shows exclusivos, comidas e bebidas liberadas a preços entre R$ 450 reais e R$ 7.800 reais. Veja a lista. E aí o texto continua dizendo que atrações especiais, translado de ida e volta, massagens, espaço de beleza, comidas e bebidas liberadas. Esse é o esquema VIP oferecido a quem vai aos camarotes pagos espalhados pelos setores da Marquês de Sapucaí. Mas como constava no título, né, é necessário pagar por um valor que varia entre R$ 450 reais e R$ 7.800 reais, dependendo do dia escolhido. E aí serão ao menos 14 camarotes que vão misturar o samba da passarela com os mais variados estilos de festa nos espaços internos. Funk, pagode, sertanejo, axé e até rock. Então a gente pode ver que vai muito além desse carnaval, né, desse bloco de rua que a gente comentou anteriormente.
Conseguiram visualizar como a cultura de massa transforma elementos da cultura popular em mercadoria? O mesmo acontece com elementos próprios da cultura erudita, como, por exemplo, com a adequação de obras de arte em estampas de camisetas. Olhem só essa estampa. Aqui a gente pode ver a obra da Mona Lisa, que é um elemento da cultura erudita adaptado com uma foto atual sendo estampada em uma blusa que está à venda. A cultura de massa é uma consequência da indústria cultural. Mas o que é isso? A indústria cultural, ela abrange todo tipo de expressão cultural que é produzida para atingir uma grande parcela da população, como, por exemplo, novelas, séries, filmes, músicas, artes, reality show e etc. Ela se desenvolveu principalmente após a Segunda Revolução Industrial e o intenso período de industrialização desse momento. Ao alinhar-se com a produção em larga escala que visa o consumo, a indústria cultural transforma os elementos culturais em mercadorias a serem vendidas. Quem pensou nesse termo, indústria cultural, foi Adorno e Horkheimer, dois pensadores alemães que viveram no século XX e que se preocuparam em observar como os processos de industrialização atingiram também a produção artística e cultural. Os dois viram que a indústria cultural foi um meio de propagar os ideais capitalistas. Esses ideais, por sua vez, pautavam o lucro, ou seja, o acúmulo de riquezas. Então, além de a indústria cultural transformar elementos culturais em mercadoria, a cultura de massa, com o objetivo de que todos consumam a mesma coisa, ela também reproduz e transmite ideologias dominantes sem que os indivíduos a questionem. Por exemplo, já pararam para pensar em como personagens negros em filmes, novelas e séries são, em geral, personagens menos importantes? Nas novelas da Globo mesmo, quem assiste pode perceber que raramente as atrizes e atores negros são personagens principais, e que geralmente eles são contratados para fazer um papel de empregada ou empregado, motorista ou outras profissões tidas como inferiores. Além de, em muitos casos, serem representados como pessoas ruins, preguiçosas, pilantras, enfim, com uma vida de sofrência, sem nenhum tipo de alívio no roteiro desses personagens. Isso ajuda a propagar uma ideia racista na sociedade. É importante que vocês saibam essas três características da indústria cultural. Ela busca a mercantilização dos bens culturais. Mas o que é isso? É transformar os bens culturais em mercadoria. É produzir bens culturais em larga escala, ou seja, em grande quantidade. Ela tem por objetivo também massificar e homogeneizar os bens culturais, ou seja, padronizar e deixá-los uniformes. É deixar os bens culturais todos iguais ou muito parecidos. Ela serve também como controle ideológico, isto é, como um meio de transmitir ideias específicas. Uma produção em larga escala leva ao consumo em massa, certo? Por isso, essa produção cultural em massa só foi possível graças aos meios de comunicação de massa, como a TV, o rádio, o jornal, o cinema e a fotografia, porque eles permitem a transmissão de informação a um grande número de pessoas. Assim, os indivíduos telespectadores recebem uma informação centralizada de forma passiva, isto é, sem muita reflexão e participação ativa do indivíduo, que é apenas um receptor. Os meios de comunicação de massa, nesse sentido, são fundamentais para que as ideias, valores e exemplos de atitudes a serem adotadas sejam transmitidas, impactando diretamente em nosso modo de viver. Vocês já se questionaram como nós, humanos, nos informávamos sobre as coisas cotidianas ou sobre assuntos que nos interessavam antes do rádio ou da TV? Mais recentemente, existe um novo meio de comunicação de massa que vocês estão usando nesse exato momento: a internet. Nela, as pessoas não recebem o conteúdo de forma passiva, mas sim ativa, porque todos podem produzir e compartilhar conteúdos. Pensando na indústria cultural, duas mudanças marcadas pela chegada da internet se destacam. A primeira é que ela ampliou o acesso aos bens culturais, ou seja, possibilitou que mais pessoas tenham contato com coisas relacionadas à cultura. E a segunda é que no mundo virtual, cada um de nós também pode produzir cultura, porque, como falamos, somos mais ativos nesse meio de comunicação. Um exemplo disso são os influenciadores digitais, ou como são chamados popularmente, os influencers.
Estas são pessoas que possuem muitos seguidores e que por isso acabam influenciando muita gente com os conteúdos que publicam. Mas não podemos nos deixar enganar, porque nem todos têm acesso à internet. Se pensarmos no Brasil, por exemplo, só pode ter acesso à internet quem tem dinheiro para pagar por esse serviço. Os dados coletados pelo IBGE em 2019 mostram que 82% dos domicílios brasileiros possuem internet, mas é importante lembrarmos que os outros quase 20% não têm e que essas pessoas estão principalmente nas zonas rurais do país. Perceberam como as novas tecnologias afetam várias partes da nossa sociedade? Elas trouxeram novos comportamentos, mudaram nossa relação com a cultura e, principalmente, a forma como interagimos uns com os outros. Nessa videoaula, a gente retomou os conceitos de cultura que a Prof. Jaque já trabalhou com vocês, aprendemos o que é indústria cultural e como ela se relaciona com os meios de comunicação. Agora, vamos praticar um pouco? Olha só essa atividade que a gente preparou para vocês. Olhem só essa tirinha da Mafalda. Aqui diz: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí ela senta e começa a pensar: e o que nós somos? Aí ela liga a televisão de novo e ela pensa: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Agora, nós queremos que vocês, individualmente, escrevam um parágrafo de até 10 linhas respondendo as duas perguntas abaixo. A primeira é: qual ou quais das três principais características da indústria cultural você consegue identificar na tirinha? E justifique sua resposta. A segunda é: qual é o meio de comunicação de massa que aparece na tirinha? E qual está sendo a função dele? Escrevam no caderno de vocês para mostrar para a Prof. Jaque na próxima aula e nos enviem a foto da resposta no grupo do WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima videoaula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.